Olá, você está na carriola entre Arquimedes. Sou o professor Sérgio Lorenzato para aqui hoje falar sobre medição, ou medidas, como é mais conhecido o assunto dentro da matemática escolar. Na matemática escolar, esse assunto faz parte do tripé que, ao lado da forma e dos números, reside todo o estudo de matemática. A medição geralmente começa pelo item comprimento ou distância, mais fácil. Quando comparamos dois comprimentos, e geralmente um deles é a unidade escolhida como para a medida, nós temos uma relação numérica. Essencialmente, então, a medida é transformada em número, e com isso nós transformamos a medição em aritmética. No entanto, para que as crianças cheguem a essa situação numérica, elas percorrem um longo caminho. Esse caminho começa com a observação e a comparação entre diferentes objetos ou objetos bem semelhantes, mas em diferentes comprimentos. Sabemos que número é uma abstração. Para as crianças chegarem à conclusão de que medida pode ser expressa por um número, elas percorrem um longo caminho. Esse caminho começa sempre pela comparação. Podemos notar o seguinte: quando ela diz a escola em que eu frequento é mais próxima da minha casa, de certa maneira ela está expressando uma comparação. Esse sapato é maior do que aquele sapato. E às vezes complemento, porque eu estou vendo. É assim que começa o processo de medida. O meu lápis é maior que o seu, porque quando eu encosto um no outro, eu vejo que um deles é, como elas dizem, mais grande. Está aí, então, o resumo da primeira fase que as crianças percorrem. Em síntese, esta primeira fase de construção do conceito de medida sempre exige das crianças uma observação, e elas fazem esta medida através de uma coisa importante, que é estimativa. E note, sem unidade de medida, só pela percepção. Portanto, é um início fundamental para que depois, então, ela consiga escolher uma unidade de medida. Isto virá em outra fase. Em síntese, nesta primeira fase do processo de construção do conceito de medida, as crianças executam a sua chamada medida usando apenas a percepção visual e sempre por meio de comparação. Então, em outras palavras, elas comparam e dizem qual é maior, qual é menor, porque estão simplesmente vendo. Note bem, sem utilizar qualquer unidade de medida. Veremos agora alguns exemplos que serão oferecidos pela professora Conceição. As medidas estão presentes em grande parte das atividades cotidianas e as crianças, desde muito cedo, têm contato com situações de medida. Vejamos alguns exemplos. Algumas figuras podem ser usadas para que as crianças identifiquem quais são as diferenças. Qual é o trem mais comprido? Qual é o lápis mais fino? Qual é a porta mais larga ou qual o cãozinho maior? Qual a cesta com mais maçãs ou qual a garrafa mais cheia?
Para esta atividade, vamos dispor sobre a mesa alguns livros de tamanhos diferentes e pedir para que as crianças identifiquem qual deles é o maior. Apenas olhando, as crianças poderão ter dificuldade em identificar qual deles é o maior ou qual deles é o menor. Assim, uma sugestão é colocar um livro do lado do outro. Colocando assim um livro do lado do outro, percebemos claramente qual deles é o menor e qual deles é o maior. Uma outra atividade pode ser feita usando lápis de cor espalhados sobre a mesa. Neste caso, o lápis menor é este. Para esta atividade, vamos usar alguns pedaços de barbante. Qual destes pedaços é o maior? Provavelmente, primeiro as crianças irão esticar os barbantes para depois compará-los. No próximo vídeo, veremos o que podemos chamar de segunda fase da construção do conceito de medida. Até lá!